8 horas 42 minutos em Campos, já voltamos com o nosso Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Hoje é terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Programa conversando com George Gomes Coutinho, cientista político, sociólogo e professor da Universidade Federal Fluminense, a UF Campos. Ele fala nesse bloco sobre a pesquisa Datafolha, essa projeção aí nessa acirrada disputa à presidência da República, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza, e Plínio Bacelar Vacina. Eu quero pedir a você, Luiz, a gentileza de trazer aí a pauta desse último bloco, que é uma pauta quente, essa disputa aí a presidente, por favor. Jorge, vamos lá. Vamos Datafolha. Datafolha sem sombra de dúvida, o instituto mais conceituado do país, sobretudo depois que o BOP acabou, e o BOP agora virou IPEC, né? Não virou IPEC, grande parte das pessoas que estavam no IBOP fundaram o IPEC. Mas a Datafolha já tinha ultrapassado, acho que mesmo com o IBOP ainda existia esse posto, né? É mais ou menos o que o Gallup representa nos Estados Unidos, né? É o grande pesquisa que todo mundo espera. E Datafolha estava desde março fazendo pesquisa, né? Alguns institutos, como Poder Data, de se louvar, fazem isso semanalmente, né? Embora a diferença de metodologia, Datafolha com entrevistas presenciais, o Poder Data, por exemplo, é consulta telefônica, né? Então tem diferença. Tem. A Datafolha também vai à rua, portanto é uma mobilização muito maior. E a Datafolha deu resultados diferentes dos demais institutos. Isso tem sido bastante arruído, sobretudo pelos bolsonaristas. Todos eles apontam a vantagem de Lula, né? Mas a última Poder Data, por exemplo, dá variação de 6 a 8 pontos, e o Datafolha deu de 21 pontos. Uma diferença bastante... Há uma grande diferença entre as duas diferenças, né? 21 pontos, só para a gente... O Brasil tem, segundo o TSE de abril, 149,8 milhões de eleitores cadastrados aptos a votar. A gente sabe que aí tem uma abstenção, comparando 2018, de 20%, que se repetiu mais ou menos em 2022. Mas para fazer a conta tem que ser do 100%, né? Então 21 pontos de vantagem. O maior colégio eleitoral do país é São Paulo. Tem 32,6 milhões de eleitores. 21 pontos significam 31,5 milhões de eleitores. A vantagem de Lula sobre Bolsonaro, segundo a Datafolha, é literalmente quase um estado de São Paulo. Muita coisa. Quase o maior colégio eleitoral do país, né? E nos votos válidos, que aí tirando os 7% que deram de branco nulo, Lula vence por 54 a 30, vencendo no primeiro turno. Então, para começar, tem várias fatias que eu quero abordar com você aqui. Para começar, vamos nessa. Essa possibilidade de Lula vencer no primeiro turno, coisa que na história, desde que o primeiro turno, a instituição do segundo turno foi datada no Brasil, com a Constituição de 88, mas só válida a partir de 89, para aquelas eleições de governador e presidente, só uma pessoa ganhou 2 turnos. Fernando Henrique Cardoso, em 94 e 98, batendo Lula 2 vezes no primeiro turno. Enfim, o que você acha desse primeiro apanhado da Datafolha? Bom, vamos lá. Eu acho que vale vou comentar brevemente questões de diferença, né, de índices alcançados, de percentuais alcançados entre pesquisas. Acho que é importante até mesmo, acho que é um dever nosso, né, que invariavelmente quem trabalha muito com pesquisas eleitorais ou são colegas da estatística mesmo, né, ou são colegas da área de ciência política. Esses levantamentos, por vezes você encontra diferenças nos percentuais por conta justamente do que você disse. São aplicações de metodologia, maneira como você não tanto
você define a amostra, mas como que você seleciona os agentes que vão compor a amostra. Tá? Então, eventualmente, por isso pode ter mudanças, né, de percentuais, etc. Mas que não quer dizer que elas sejam em si inválidas. O que nós temos é que há metodologias mais precisas e outras não tão precisas assim. Mas que todas elas funcionam como uma espécie de fotografia do momento. Ou seja, a discussão ela é metodológica. Por que eu estou falando isso? Porque é uma preocupação que nós temos da área, né, de que as pesquisas eleitorais fazem parte do ambiente das eleições. Né? Assim como a discussão que nós estamos fazendo aqui também faz parte, as pesquisas também. E você vê, por determinados autores, uma discussão sobre deslegitimação do processo eleitoral no Brasil, em que às vezes você pega transversalmente a discussão e você vai invalidando pesquisas eleitorais. Isso daí vai, inclusive é importante que se diga, vai de direita à esquerda. Tá? Ou seja, ao invés de você fazer uma discussão sobre a precisão metodológica dos instrumentos, você meramente invalida, né, a priori, sem discutir nenhum pormenor, né, o que não é bom, reitero, para o ambiente de disputa eleitoral no país. Ponto. Sobre a sua questão, Aloysio, eu acho que, como eu falei anteriormente, né, inclusive você citou o autor, né, que talvez estivesse no meu inconsciente, as eleições em que é possível até a vaca voar, né, aí ele lembrou justamente o deputado Paulo Feijó. Eu acho que nesse momento ainda nós estamos, né, chegando a junho, né? Hoje é o último dia do mês de maio. Pode acontecer de tudo ainda. O cenário eleitoral para a presidência do Brasil nesse ano de 2022 é um cenário que é nitroglicerina pura. Tá? Agora, o que... Tanto é que basta dizer que em 2018 nós tivemos fatos não previstos, fatos exóticos. Vide, por exemplo, o atentado à vida contra o atual presidente, Jair Bolsonaro, né, em Juiz de Fora. Né? Isso produziu uma tsunami de consequências no processo de concorrência eleitoral. Né? Eu acho que o mesmo se aplica a essas eleições de 2022. É claro que, dados os percentuais alcançados nas pesquisas que têm sido feitas, algumas delas indicam a possibilidade, mas possibilidade não quer dizer fato. O fato vai ser a eleição em si, a possibilidade do presidente Lula, né, levar no primeiro turno. Mas isso vai depender, como eu falei, de um conjunto de variáveis que nesse momento estão absolutamente fora do nosso alcance. Né? Eu digo que, dado tudo que nós conhecemos, né, e vamos supor que tudo mais permaneça constante, né, o famoso coeteris paribus, ceteris paribus, né, tudo mais permanecendo constante, para que o Lula vença no primeiro turno, vai ser preciso um engajamento muito grande de campanha, construção de alianças, inclusive estaduais, regionais, uma relação com a opinião pública que não seja desfavorável ao candidato. Enfim, como é um cenário de muita disputa, né, não será exatamente simples, né, a campanha do Lula levar já no primeiro turno. Está inscrito dentro das possibilidades. Mas eu acho que é um momento de muita concorrência. E eu acho que, eu vou até colocar aqui um ponto, não sei se ainda há tempo de eu permanecer nessa minha elucubração. Você quer entrar com uma questão? A fatia da pesquisa. Claro. Do Shrek. Mas é uma frase sábia, essa frase do Shrek. Sim. Mas vamos lá. Primeiro turno, tem essa possibilidade. E eu acho, só para... Não quero nem que você responda, mas para... Eu tô usando o seu exemplo pessoal.
Esse eu vou me permitir, até porque a gente tem conversas, né? Claro, à vontade. Você era uma pessoa que eu sentia que estava inclinada a votar em Ciro e a partir daquela entrevista tá. do Vivier com Ciro, você, não, vou votar em Lula. E você assumiu isso. Enquanto professor, enquanto pensador e tal, você assumiu isso. Tem até uma honestidade intelectual, Sim. né, que eu acho digna e necessária. Mas eu tenho visto muita gente que votar em Ciro falando a mesma coisa. Talvez a partir do mesmo ponto de reflexão. Então, só para... talvez isso possa definir esse limite que parece muito tênue entre ex-presidente Lula conseguir tirar o prefixo do ex no primeiro ou no segundo turno. Posto isso, vamos que dê o que é o mais que todo mundo espera, que é o segundo turno. Uhum. Lula, na Datafolha, ganha Bolsonaro por 58% a 33%. Uhum. Lula ganha Ciro por 55% a 24%. E Ciro, e aí que é o argumento dele, ganharia Bolsonaro por 52% a 36%. Ou seja, Lula ganha de Bolsonaro por bem mais que o estado de São Paulo. Ciro ganha de Bolsonaro por bem mais que o estado de Minas, que é o segundo colégio eleitoral do país. E por coincidência, eu fui fazendo essas analogias para fazer algumas analogias para não é só número, né? Lula ganha de Ciro pela soma exata no estado de São Paulo e no estado do Ceará. Exata. Uhum. Então, como é que você vê as projeções de segundo turno? Olha, acho que... Bom, vamos lá. O Ciro, ele tem acho de todos os candidatos, assim, pré-candidatos, né, postulantes, que estão ali entre os três mais, talvez seja o que menos conte com rejeição, né? Pelo menos dentro do que eu vi em alguns levantamentos de pesquisa, o Ciro é o que tem menos não eleitores convictos, né? Que é uma coisa curiosa, né? Que tanto Lula quanto Bolsonaro, que neste momento são as maiores lideranças, as mais populares lideranças do Brasil nesse momento, Lula e Bolsonaro são. Tá? Isso não está em discussão, né? Eles têm também oposições dos eleitores muito bem delimitadas, muito convictas. Só para dar o dado, desculpa, Bolsonaro 54% de rejeição, Lula 33% de rejeição, Ciro Gomes 19% de rejeição. Pois é, mas qual é o ponto, né? Aí que está a maldição, né, da discussão. Porque isso também, por outro lado, mostra que o Ciro talvez não seja tão popular, né, como os outros dois concorrentes, né? Ou seja, quando eu falo popular, eu falo uma liderança política que ela é menos conhecida. Posso dar outro dado que corrobora isso que você está falando? Uhum. Pesquisa espontânea. Nessa hora não vale pesquisa espontânea, mas ela vale para voto cristalizado. Tá? Lula, espontâneo, sem apresentar nada. O eleitor diz por conta própria quem vai votar, sem dar um nome. Lula, 38% de voto espontâneo. Bolsonaro, 22% de voto espontâneo. Ciro Gomes, 2%. Pois é, essa questão, né? É a maldição, né? Alguns dizem que é a maldição do Rui Barbosa, né? Que é você ter um homem intelectualmente extremamente preparado, né? Mas quando ele vai para a concorrência eleitoral, ele lida com um contexto que lhe é desfavorável, não por falta de competência intelectual, e ele não leva. Ou seja, como diz, né, a lenda, né, Rui Barbosa foi o melhor presidente que o Brasil não teve, dentre outros tantos. Joaquim Nabuco falava isso também. Pois é, entendeu? Então, quer dizer, talvez, mas é paciência. Sinceramente, paciência, tá? Porque aí entra, vamos trazer um pouco de Maquiavel, né? A capacidade do agente mudar o curso da história, mudar o curso da ação. Às vezes é possível. E eu estou vendo que o Ciro tem feito um trabalho incansável,
né? Ao ponto, aí me parece equivocadamente, né, decidir passar uma sexta-feira debatendo com um humorista que é extremamente afiado, inteligente, culto. A questão não é essa. Mas em campanha presidencial, eu consideraria que talvez o candidato deveria estar procurando construir alianças, a ganhar palanque nos estados, né? Me parecia que seria muito mais interessante em termos de investimento de tempo de um candidato à presidência nesse contexto do que você debater com um humorista, que não estou, inclusive, como eu disse, colocando num patamar menor como interlocutor, né? Como você que é um homem também extremamente inteligente, sempre vale o papo, sempre vale a troca, mas me parece que não foi talvez a ideia mais acertada, né, para esse momento. Agora, me parece que esse é o cenário, Luiz. Eu acho que o Ciro tem, né, seus elementos de mérito pessoal. Como eu falei, eu acho uma das melhores cabeças da política brasileira contemporânea, em termos de qualidade, profundidade, densidade e diagnóstico de Brasil. Mas não me parece que o momento, né, seja o dele. Essas projeções, elas são interessantes como exercício intelectual. Mas a eleição ela é um jogo jogado, como você bem sabe. Não é? Tem duas intervenções aqui, uma do nosso amigo em comum, Edmundo Siqueira, servidor federal, blogueiro do Folha 1, onde faz um excelente trabalho. Uhum. Né? Ele pergunta aqui uma pergunta que eu já fiz, né, entre as perguntas que fiz para você, a última agora. Jorge, como avalia o chamado voto útil, a possível desidratação de Ciro? É um desalento a uma chance de derrotar Bolsonaro de forma expressiva e ainda inviabilizar algum evento golpista. Ele bota o elemento golpista aqui que eu não coloquei. Mas é uma coisa que ele pode tratar até o final, 8h59. Mas A hora está ocorrendo, né? E tem aqui o Jorge Amaro, que faz uma lembrança pertinente. Ciro perdeu para Garotinho em 2002 para presidente. Verdade, Jorge Amaro, Garotinho ficou em terceiro lugar. Mas com 2 candidatos à frente. A disputa não foi Ciro ou Garotinho. Eu quero crer que talvez o resultado pudesse ter sido diferente se fosse Ciro ou Garotinho. Mas era Lula, Serra, Garotinho e Ciro. Uhum. De fato, o Garotinho ficou em terceiro com quase 15 milhões de votos. Foi o maior feito dele, foi o auge dele. Mas, repito, não sei se fosse Ciro e Garotinho, não sei se seria esse o resultado. Mas ninguém vai saber, né? É o contrafactual, né? Mas eu quero só para terminar, se me permitem, desculpa, Nogueira, eu sei que a gente está passando o horário, mas as fatias. Eu podia fazer um programa das fatias. Uhum. Cor, religião, sexo, por exemplo, dado. Eu vou dar alguns dados aqui só. Bolsonaro foi eleito em 2018 ganhando em 4 das 5 regiões brasileiras. Ele hoje só ganharia no Centro-Oeste. Né? É assim mesmo empate técnico com Lula de 50, desculpa, deixa eu ver aqui. Assim mesmo 42 a 40, que é a margem de erro 2 pontos para mais e para menos, empate técnico. Né? Então, ele ganhou, foi eleito presidente ganhando em 4 das 5. Ele hoje só ganha em um empate técnico com Lula, na margem de erro. O segmento que é tido como tradicionalmente, e há que se lembrar, o estado que ele ganhou é o Nordeste, que é tradicionalmente do PT. E o Centro-Oeste uma região. O Nordeste é uma região tradicionalmente petista. E o Centro-Oeste é uma região tradicionalmente ligada ao agronegócio. Os evangélicos, que são tradicionalmente encarados como ligados a Bolsonaro. Bolsonaro permanece ganhando, mas 39 a 36, é outro empate técnico. 2 para mais, 2 para menos, são 4, são 3 pontos. Está na frente, mas é empate técnico. Você vai em todas as outras faixas, e aí estou falando faixa etária, religião, escolaridade, cor, já falei. Lula ganha, tirando o Centro-Oeste, né? Em todas elas, e tirando os evangélicos,
né? Além da margem de erro, em todas as faixas, em todos os recortes. Você tem o Centro-Oeste, como eu falei, o Centro-Oeste e os evangélicos, mas que está na margem de erro. Bolsonaro ganha fora da margem de erro de Lula em apenas 2 faixas, 2 fatias. 2. Entre os empresários, onde ele ganha por 56 a 23, é uma vantagem bem substancial, substancial. E a outra é em quem ganha acima de 10 salários mínimos. Isso é muito curioso. Onde ele ganha por 42 a 31. São as 2 faixas onde, segundo a Datafolha, Bolsonaro ganha fora da margem de erro. Uhum. Eu confesso que essa coisa da luta de classes é uma coisa muito importante, um conceito lá de Marx do século XIX, como tem outros importantes. O de Freud é tão importante quanto, o de Darwin é tão importante quanto. Até o de Gumplovix, das raças, que hoje está datado, mas foi importante no século XX, gerou o nazismo. Então tem vários choques aí. Freud pelo sexo, Darwin pelas espécies. É importante, mas parece que realmente, quando você olha esses 2 dados, que está configurado uma luta de classes eleitoral, esperemos que seja eleitoral, na eleição brasileira. Você concorda por quê? Uau! Bom, antes de tudo, mandar um abraço para o Edmundo, para o Jorge. Não, mas inclusive o Edmundo é interlocutor, né, inclusive fazendo um tipo de trabalho de cronista político e análises que eu acho muito profundas, e para a região eu acho muito importante o que ele está fazendo. Inclusive, abraço para ele. Olha, meu Deus, vamos nós. Olha, Luiz, eu vou tentar fazer uma síntese, que não é exatamente minha, mas eu vou adaptar, do professor Marcos Mello, sobre comportamento eleitoral depois dos populismos de direita no mundo. Tá? Qual é a questão? Nós temos nitidamente, isso é um fenômeno muito curioso, que é gente que está estudando o Duda na Polônia, o Trump, né, no caso dos Estados Unidos, né, e etc. E outros casos mais que a gente vai citando aqui, Hungria, Erdogan, Turquia, né? Duterte, você já falou? Isso, Duterte. Que é o seguinte, era mais ou menos consenso entre nós da área de ciência política, o que se chama de voto econômico. O que é o voto econômico? O governo, ele performou bem em termos de política econômica, né? Ou seja, uma pergunta simples: a sua vida melhorou ou piorou, tá? Na vigência de determinado governo? Invariavelmente, se melhorou, né, você vota na situação. Se piorou, você vota na oposição, né? Esse é o chamado voto econômico, né? Mas a questão é que você tem hoje um elemento de complexidade no chamado comportamento eleitoral, que é o chamado voto afetivo, né? Não que não houvesse antes, mas é um fenômeno que você identifica até mesmo no caso inglês, né, depois do Brexit, né, no caso do Johnson, né? Que a pergunta que gera perplexidade é o seguinte: ora, a situação em muitos desses países que eu citei, com lideranças populistas de direita, piorou, né, de maneira bastante sensível, né, para amplos espectros da população. A pergunta é: por que tem gente que ainda apoia esses governos, né? E a questão é a seguinte, que está se chegando a esse tipo de pesquisa, que é empírica, né, não é uma abstração teórica que eu estou fazendo, é de que, a despeito da performance dos governos, esses eleitores têm uma identificação afetiva. O cara, ele se mantém ligado ao apoio que ele dá àquele governante, porque ele se vê, né, em termos de valores, em termos de atuação pública naquela figura específica. Ou seja, nesse sentido, a hipótese do voto econômico para esses grupos não funciona. Porque performando bem, performando mal, aquele eleitor vai continuar apoiando até debaixo d'água, entende?
Então, essa é uma questão. Tá? Porque, como é que eu estou usando isso? Porque você citou aí, no caso, você foi quebrando, né, os dados da Datafolha, você notou que algumas regiões que Bolsonaro ganhou, neste momento, por pesquisa, não ganha mais. Perdeu, está perdendo, inclusive. O Sul é emblemático, né? Pois é. Isso o quê? Uma perspectiva do voto econômico. Né? Agora, dentre os agentes que permanecem, e vamos e convenhamos, né? Os dados, né, do Brasil neste ano, os dados macroeconômicos, e inclusive o atual presidente do Banco Central, né, ele foi bastante... Uma entrevista que ele deu não faz muito tempo para a Folha de São Paulo, né, o Roberto Campos, né, ele coloca uma análise, né, da performance econômica no momento que nós estamos com uma performance bastante aquém daquilo que seria necessário para os desafios do país nesse momento. Bom, mas enfim, de toda maneira é o seguinte, há para alguns grupos uma perspectiva, né, de identificação, eu acho, como eu falei, afetiva, né, que faz sentido, né, nessa discussão, né. Há as defecções, a deserção do eleitorado de Bolsonaro de 2018 é possível de se explicar por conta de elementos de performance econômica, ou seja, grupos que não estão, de alguma maneira, direcionados para a identificação afetiva com a liderança política. Né? Então aí você vê... o famoso voto lulanaro, né, que é aquele eleitor que já votou no PT, já votou no Lula, mas também votou no Bolsonaro, é isso. Ele está fazendo um cálculo com a qualidade de vida que ele tem naquele momento, vai dizer, olha, minha vida piorou, então eu vou votar com quem seja oposição. Minha vida melhorou, então eu vou votar, né, vou continuar votando na situação, por exemplo. Mas, desculpa interromper, esse voto, que é a Realpolitik Bismarck, né? Vou votar com carrinho de compra. Ele não... E não é nenhum absurdo, digamos. Né? Não, é um voto racional, pragmático, é isso que eu quero chegar. Esse voto lulanaro, ele não se dá mais nas classes mais baixas e não parece que as classes mais altas ainda estão nessa coisa do voto afetivo? Essa é uma questão que você colocou aqui um dado, né, entre os que estão ali nos 10 salários mínimos. Né? Empresários. No empresariado. No caso do empresariado, eu acho que é até mais perceptível, né, no seguinte aspecto. Você teve uma parte do empresariado tem o seguinte diagnóstico de Brasil, né, o que onera, né, a produção, né, é o campo trabalhista. Né? Então você teve uma redução drástica, né, do custo, digamos, né, da força de trabalho formal no Brasil, né, e isso, né, se traduziu, né, em melhorias, né, de lucros, né, para esse grupo social específico. Né? Então, isso ajuda a entender por que se apoia. Tanto é que a gritaria, né, sobre a questão da reforma trabalhista está aí. Né? Como você deve ter visto, parte da centro-esquerda coloca como uma pauta a revogação das reformas trabalhistas nos últimos anos, e a gritaria, né, dos grupos do empresariado, etc., foram quase que de imediato. Né? Mas essa é uma discussão, inclusive, que nesse momento não vou fazer aqui, porque teria outras variáveis, né, outra complexidade aí. Agora, no caso dos 10 salários mínimos, o que você percebe? Do que você apontou, faz sentido você ter 31% mais ou menos lulista. Né? Acho que você colocou esse dado da Datafolha, né? 42, 31. Isso, né? Talvez, eu não sei como é que está esse grupo com o Ciro, por exemplo, ou se esse levantamento foi feito só com Não, foi segundo feito com turno. todos. Foi feito com todos. Hã? Foi feito com todos. E o Ciro fica como aí? Rapaz, essa fatia eu não fiz. Não, tá de boa. Mas é o seguinte, qual é a grande questão? 10 salários mínimos seria a classe média, né? Mais ou menos. Classe média, média alta, média, né? Não é incomum ter nesse grupo específico, Aloysio, as chamadas os setores radicais de classe média. Né? A classe média no mundo ocidental sempre teve grupos mais à esquerda mesmo. Inclusive, vale dizer,
né, que parte desse grupo é o que constitui os quadros do PSOL. O PSOL é um partido que tem, sim, grupos populares, né, das classes C, D e E, mas também tem muita classe média lá, assim como o PT também historicamente sempre teve. Ciro tem 7% acima de 10 salários mínimos. Então, quer dizer, daí já dá aí 39% mais ou menos de eleitorado de centro-esquerda, né, dentro das classes, que é mais ou menos isso. Simone Tebet, 6 pontos, André Janones nada, e Pablo Marçal, 1 ponto. Existe um cálculo... E Sofia Manzano, do PCB, 1 ponto. Ah, justamente, ali a companheira do partidão. Sempre com seus 1%, né? Mas que é uma força política que tem sua relevância na história política brasileira, sim. etc. Então, quer dizer, na média, há um cálculo meio que mais ou menos se apresenta, que esse eleitorado de classe média aí é mais ou menos, tem 1/3 que é de esquerda. Centro-esquerda e esquerda. Classe média alta, né? Né? Que é a classe média cosmopolita, né, Luiz? Aqueles grupos que, por exemplo, eles vão para, sei lá, o cara consegue ir... Aquilo que... O que Gessé Souza chamava de classe média de Oslo, né? O cara, ele vai comprar, por exemplo, carro elétrico, ele acha legal quando ele vai em Amsterdã andar de bicicleta, né? Ou seja, procura as fontes limpas. É legítima a demanda. É legítimo. Ele está mais identificado com o eleitorado de centro-esquerda. Agora, o que choca um pouco é esse eleitorado, que seria o eleitorado com maior educação formal, né? Ele discrepa um pouco com relação ao que você vê no caso norte-americano, né? Esse percentual tão grande de eleitorado bolsonarista, porque você não vê a mesma coisa no caso do Trump, por exemplo. Você não vê uma classe média norte-americana cosmopolita apoiando o Trump. O que você vê no caso trumpista, né, no caso do populismo de direita norte-americano, você vê mais, como eu falei, aquilo que se chama normalmente de white trash. Sim, né? redneck. São os rednecks, os hillbillies, né? A galera baixa qualificação, baixa entrada no mercado de trabalho de alta tecnologia. Mais operário. É o pessoal do chamado cinturão, né? Ferrugem. Isso. De grupos que passaram por processo de industrialização, caíram. Então, eles querem voltar àquele momento, talvez da década de 70, em que eles tinham uma melhor ascensão. Eles culpam a globalização pelo processo de empobrecimento. Mas agora, esse percentual dos 10 salários mínimos, ou seja, com o público, como eu falei, que se supõe com alto nível de qualificação formal, e vota no Bolsonaro, eu acho que ainda cabe estudar mais. Ou seja, qual é a motivação desses agentes, né? Porque, como eu falei, seriam grupos mais cosmopolitas. Eles não tenderiam a entrar em discursos mais violentos com relação ao Estado, né? De eliminação de forças políticas de oposição. Não tenderiam. Né? Mas é uma discussão que pode ser feita. Agora, os 31% ali de petistas é mais ou menos o que é na média mesmo. Mais ou menos 1/3 de eleitorado de centro-esquerda. Isso, eu vou dar a última fatia. Eu sei que o Nogueira está querendo o Cristiano e vai dar esporro na gente depois. O Nogueira vai pular no nosso pescoço. Não, o senhor não vai pular para ser convidado. Ele é elegante. Mas no meu de Nogueira ele vai dar uma chamada. Mas e tá certo a função dele. Claro. Mas enfim, a última fatia que eu vou dar, porque também tem um outro lado da moeda, né? A pesquisa aponta claramente, por exemplo, uma fatia, o Lula, a maior vantagem de Lula é só quem tem ensino fundamental, 57, 21%. Ele vai diminuindo quando vai aumentando a escolaridade. Ele está na liderança, mas vai diminuir. Ensino médio é 46 a 30. 57. Ele permanece líder, né? Líder, mas a diferença diminui. Sim. E ensino superior, a menor diferença, 40 a 30. 40 a 30 para Lula. Tudo Lula. Tá. As duas únicas fatias que Bolsonaro ganha fora da margem de erro, 10 salários mínimos empresários. Certo. Ele ganha centro-oeste e ganha evangélico na margem de erro, segundo Datafolha. Tá? E só para terminar, se você me permite, Nogueira, desculpa, É porque eu fiz Datafolha, fiquei 9 horas estudando essa pesquisa. Porque
porque o voto de Lula está muito claro. Qual é o eleitor majoritário de Lula? Vamos lá. É mulher, a eleitora é mulher, 49 contra Lula, 23 Bolsonaro, ela é preta, 57 contra 23, 57 Lula, 23 Bolsonaro, é jovem, tem 16 a 24 anos, 58 Lula, 21 de Bolsonaro, ganha até 2 salários mínimos, 56 Lula contra 20 de Bolsonaro, tem ensino fundamental, 57 de Lula contra 21 de Bolsonaro e são católicas. 54 Lula, 23 de Bolsonaro. Lula ganha em todas as demais faixas, mas vamos lá, o eleitor seria menos Lula, na proporção. Lula ganha, mas a diferença é menor, né? Vamos lá. Homem, Lula ganha, 47-32. Pardo, Lula ganha, 49-27. Branco, Lula ganha, 40-32. Todas as demais faixas etárias, além do que eu citei, 16 e 24, a menor diferença do Lula e Bolsonaro é 60 anos ou mais. 30 para Bolsonaro, 47 para Lula. O ensino médio, já falei aqui, 30 a 46, que superior a 30 a 40. E espíritos kardecistas, Lula ganha 46 a 33. 2 a 5 salários mínimos, que é acima de 2, né? Lula ganha 34 a 41. E de 5 a 10 é um empate exato, não na margem de erro, 37 a 37. Quer dizer, então, o eleitor mais Lula e o eleitor menos Lula, sendo que aquele que Bolsonaro ganha, segundo o Datafolha, sempre frisando, fora da margem de erro, são só esses dois, empresários e acima de 10 salários mínimos. Mas fica claro que é mulher de Lula, majoritariamente Lula, nordestina, mulher, negra, até 2 salários mínimos, ensino fundamental, católica. Está muito claro isso na Datafolha. Sim. Você quer fazer, para terminar, uma... Nogueira também queria falar alguma coisa, desculpa. Só queria colocar uma coisa também interessante, eu acho que vale a pena, só comentar aqui rapidamente que 90% dos brasileiros ganham menos do que 3.500. Ou seja, onde há uma vitória do Bolsonaro, não tem tantos eleitores assim, que são os eleitores de classe média alta acima de 10 salários mínimos. Uhum. Né? E o último dado para Jorge matar, senão que você não vai matar a gente. Entre os que recebem Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, do governo PT, e antiga Bolsa Escola, do governo Fernando Henrique. É bom lembrar a gênese. Pelo menos no governo federal. Se for retroagir, você vai ter gênese no Gustavo Buarque, vai ter gênese no PSDB também. Sim, mas experiências municipais. Exatamente. Mas no governo federal, Ruth Cardoso, né, final do governo Fernando Henrique. Uhum. Mas hoje, Auxílio Brasil, antigo Bolsa Escola. Lula, 59%, Bolsonaro 20%, quase o triplo. Então vamos lá, Jorge, para matar. Pois é, eu acho que... Bom, vamos lá. Sobre essa percepção, eu acho, do voto menos Bolsonaro, né, que esse perfil que você indicou, mulheres, né, me parece das periferias brasileiras, jovens, né, são grupos que veem na possibilidade aí, eleitoral, né, elas saírem talvez de um processo de opressão, né, que são grupos socialmente e historicamente oprimidos. Mulheres, negras, pobres, de periferia, né, são pessoas que muitas das vezes não foram tratadas como gente pelos de 10 salários mínimos e por parte do empresariado. Ou seja, os interesses são muito distintos. Estou dizendo em termos... famoso papo reto. Papo reto é esse. Está sendo bastante objetivo. Né? São grupos que têm excelentes razões para não se identificar com o Bolsonaro, que são, como eu falei, essas mulheres negras, pobres de periferia, as faxinas, tá? Aquelas que fazem... Aquelas cujos vão ser o cachorro do patrão e o filho sob guarda da patroa cai do 13º andar de um prédio. Que são humilhados cotidianamente, entendeu? Eles não têm nenhuma razão para se identificar com o Bolsonaro. Nenhuma razão.
Então, eu acho que isso... E essa é a questão interessante da democracia, né? Você colocar esses interesses, né, em concorrência. Ver se esses interesses estão sendo representados, né? E esses interesses em concorrência, né? Agora, isso que o Cláudio colocou, né? Nós temos uma sociedade que concentra muita renda, né? E senhoras e senhores, né? Como até mesmo em conversas, né, com o Aloysio, até em entrevistas outras, durante o ano de 2020 e 2021, nós tivemos aí dados sobre insegurança alimentar no Brasil, né, que não são nem um pouco, né, mais de 50% das famílias ou tiveram algum tipo de privação de alimento ou não tinham clareza se teriam comida amanhã na mesa. Para esses grupos com esse interesse tão objetivo que é alimentar a si e aos seus, né, e não são os 10 salários mínimos, e provavelmente não é uma... Inclusive, é importante notar o seguinte, há uma parte do empresariado que vota na centro-esquerda, que está, inclusive, aí embora... Um quarto. Quase um quarto, 23. Pois é, entendeu? Porque, aparentemente, também não se identifica com a atual gestão, né, e com os alcances que nós estamos vendo. Né? Você imaginou se no magistério da UF Bolsonaro tivesse 23 pontos? Olha, essa pesquisa precisaria ser feita porque há muito apoio. Não, mas eu quero dizer o seguinte. Entre servidor público, vamos botar da UF, eu faria uma provocação a você. Claro, claro. Entre servidor público não é da Força de Segurança. Se o Bolsonaro tivesse 23 pontos, eu falo, tá difícil a eleição pro Bolsonaro, tá difícil para Lula essa eleição. Uhum. Enquanto a partida, eu quero dizer, se no empresariado Lula tem 23 pontos, eu vou fazer a conclusão oposta. Ah, claro. E só para terminar, um dado que você citou aí, que não está na Datafolha, mas é um dado que está aí acessível, são dados do IBGE, né? Corroborando o que o Jorge está falando, Brasil tem um quarto da sua população, ou 52,7 milhões de brasileiros, na pobreza ou extrema pobreza. E talvez essa seja a contabilidade que seja mais difícil, não só para o governo Bolsonaro, para qualquer governo que estivesse governando, né? Independente de qualquer coisa. E eu acho outra coisa, Luiz, me permite ainda um minutinho, né? Seja lá como for, o cenário, né, de 2023 não vai ser dos mais simples também, né? Porque você tem uma debacle social no Brasil, né? Eu acho que eu vou definir dessa maneira uma degradação das condições de vida, né, e das condições de bem-estar mínimos, né, que vai demorar bastante para que a gente possa, em algum momento, né, enfrentar isso com o tamanho que o problema tem. Né? Ou seja, quem ganhar, independente de que for, vai ter aí um problemaço pela frente. Não vai encher o carrinho de compra no outro dia, não. Não é céu de brigadeiro, não. E um sistema internacional em frangalhos, que também é outra questão. Olha, te agradecer muito, o George Gomes Coutinho. Já estou com um plano aqui, caso o Cristiano passe além da bronca e mande passar lá na Betânia, que é o RH, nós vamos montar uma banda. O máximo que eu vou ser é técnico de áudio dessa banda, que é um pouquinho que eu conheço, se der. E o Aloysio vai ser o caixa da banda. Rapaz, se eu for o caixa, não falhou a banda. Ainda bem que eu tenho Cristiano. Ou vai tocar caixa, né? Também tá valendo. Pode ser. Olha, muito obrigado. Poxa, a gente... Eu posso ser o sommelier da banda? Sim. Não, tipo assim, você sabe que sempre os ensaios são meio etílicos, né? Então vira meio uma confraternização. Meio é generosidade sua. Se alguém vender na banda, morreu primeiro. Por aí. Olha, muito grato, muito feliz aqui por poder ter essa aula aqui presencial com você. Muita gente vai reclamar com a gente depois que atrasou do horário do trabalho hoje porque ficou te acompanhando. Já tem muita gente que salvou o link aqui que a gente acompanha
e naturalmente vai acompanhar mais tarde. Então, valeu demais. A gente fica eternamente agradecido a você e a UF por ter, né, a sorte, acima de tudo, Campos, por ter aí, né, você com o seu talento, com o seu carisma aí, explicando pra gente com mais facilidade e acessibilidade o que a gente precisa saber, o que está atrás do nosso voto, não é? Não é só uma escolha, assim, tem muita engrenagem. Um grande abraço, não demore para retornar. Tá ótimo. Eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra estar aqui compondo a bancada, né? Então, da próxima vez eu prometo trazer o violão, pelo menos. O violão. Eu agradeço Beto, Aloysio, Nogueira, né? O papo sempre de alto nível e ajudar a compor esse acervo de discussões é muito bacana. Obrigado. Legal. Bom, muito obrigado, meu caro Aloysio Abreu Barbosa. Hoje já é terça, não precisamos falar de futebol, já são 9h28. Então, bola pra frente, amanhã estaremos de volta às 7 da manhã, que o Flamengo ganhou do Fluminense domingo. Mas o que eu gostei foi não só da atuação do Fluminense, rapidamente, mas aquele menino, eu sou fanático, eu sou torcedor de bom futebol. Gostei ainda mais que eu fui goleiro quando novo, então ver o menino Hugo do Flamengo se reerguer, porque é muito ruim você passar por qualquer dificuldade na vida e ser logo julgado, sentenciado por um erro seu, né? Isso aí acontece. E goleiro é aquela história, depois dele só a rede. Mas valeu. Eu não queria perder, mas fazer o quê? Uma desculpa aqui bonita. Bom dia para você, Luiz. Obrigado e até amanhã às 7. Até amanhã. Amanhã vamos repercutir a pesquisa com outro, como George, membro de brilho da Academia de Campos, William Passo, geógrafo com especialização em estatística pelo IBGE, não é, né, dominando a metodologia mais moderna que tem no Brasil, talvez da América Latina e entre as do mundo, né, a despeito do que foi feito com o IBGE nos últimos anos, mas enfim, ainda né, também tentando traduzir melhor esses números, não só da Datafolha, como as demais pesquisas. Agradecer demais ao Jorge, é sempre muito elucidativo falar com o Jorge. Eu não faço pesquisa, mas tem uns caras que eu ouço assim para tirar uma média da sociedade. E Jorge, assim, na minha pesquisa particular, é uma das pessoas que é um entrevistado padrão. Eu converso com ele para tentar, como converso com o Gel Coutinho para saber o que pensa o empresariado, como converso com o Murilo Dias, como converso com o Edivar Júnior, converso com pessoas para saber como é que está pensando a sociedade, o termômetro da sociedade, como converso com o Dom Rifan, né? Enfim, e por aí vai. É um interlocutor que precioso para um trabalho aí meu como jornalista e como editor. Editor é igual goleiro. O repórter é o jogador. Editor faz 10 títulos muito bons, faz um errado, ninguém lembra dos 10 muito bons. E é o último homem. É o último homem. E lembrar, pra ser sincero, cara, o último jogo de futebol do Flamengo foi Flamengo e Palmeiras da Libertadores que o Flamengo perdeu. Esse ano de Copa, eu caminho da eleição, vou cobrir Copa, então eu, assim, até é o meu trabalho, eu me concentrei mais na Champions. São os jogadores que vão estar brilhando na Copa do Mundo. E aí quero lembrar da atuação do goleiro aqui, que Courtois teve, o goleiro belga, Courtois teve na final com o Real Madrid. O Liverpool é mais time. Ele fez, sem exagero, 5 defesas milagrosas. Como foi milagrosa aquela defesa de troca de mão que ele fez, aquele chute de Neymar, nas quartas de final de 2018, que ia entrar no ângulo, e ele tirou e classificou a Bélgica e ficou o Brasil. Ele fez 5 defesas daquele grau de dificuldade maior. E o Real Madrid, cara, é Highlander. O Real Madrid você tem que cortar a cabeça, enfiar a estaca no coração, queimar o corpo, espalhar as cinzas com sal e cal. Senão volta. Foi assim contra o Paris Saint-Germain. Foi assim contra nas semifinais. Oitava foi o Paris Saint-Germain. Nas quartas, vamos fugir às quartas. Na final com o Manchester City, de Guardiola, eles perdiam por 2-0 até 46 segundo tempo. Rodrigo entrou, fez 2 gols, 47 e 48. Vai pra prorrogação, Benzema me faz um gol de paradinha de pênalti, como Zidane, né, contra a Itália em 2006.
Então, dá os parabéns aí ao Real Madrid e aí, como flamenguista, não dá para deixar de ter orgulho que uma cria nossa, aos 21 anos, faça o gol que defina uma Champions, no ano de Copa do Mundo. Vinícius Júnior. Impressionante, né? Impressionante. Vinícius Júnior. E é uma história também de suerguimento, de superação fantástica, porque tinha sido bom tempo vaiado, pegou banco. Ele não teve oportunidade tanto com o Zidane, né? Que é um ídolo do futebol, tanto para mim como jogador como técnico, mas com o atual treinador, ai meu Deus, Ancelotti, ele teve bem mais oportunidades. Ancelotti tem essa coisa de trabalhar muito com o jogador jovem, né? Que vem mais baixo, vem baixo em termos de idade. E por fim, terminar aqui o registro de sentimento pela perda de Milton Gonçalves. Rapaz, um grande ator. Que dureza, hein? Que dureza. Um homem, uma trajetória brilhante, também um homem que fez parte de uma militância muito elegante do movimento negro, né? O cara é excepcional, uma perda realmente lastimável e irreparável para o Brasil. São 50 filmes, 40 novelas. Dentre esses filmes eu aconselho a ver A Rainha Diaba, que tem até uma versão mais atual. Quem faz não por acaso é o ator baiano, o Lázaro Ramos, que faz a versão mais atual do Carinha Inus, que é baseado num personagem real da boemia carioca na Lapa dos anos 40. Né, negro, homossexual, capoeirista, né? Enfim, é um papel assim, um filme dos anos 70, Rainha Diaba, que eu aconselho todo mundo para aquela época, e ele dá um banho, né? Posso falar aqui, ele não usa black tie, enfim, vou ficar aqui falando o programa sobre Milton Gonçalves. Milton é patrimônio da cultura brasileira e da cultura negra brasileira, né? Então a gente lamenta profundamente, solidariza inclusive com o movimento negro que perdeu um de seus ícones vivos, mas ganhou aí um personagem para a posteridade, né? Em termos de dignidade, da expressão, da capacidade criativa e artística da população negra brasileira. Vai para um panteão. E lembrar que ele também já disputou o governo do estado do Rio de Janeiro. Foi. Pelo MDB. Hoje do MDB, naquela época do PMDB. Teve aqui na exposição agropecuária de Campos, esteve lá no stand da antiga Continental visitando a gente. Simpatia, cara. Muito elegante. Muito elegante, muito fino. Muito simpático. Um homem fenomenal. Fenomenal. E um grande ator. Inspirador, uma figura inspiradora. Bom, muito obrigado a vocês então, mais uma vez, a você que nos acompanhou até aqui. A gente volta amanhã às 7 da manhã com mais um Folha no Ar ao vivo. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos e Plínio Bacelar Vacina.